Pessoal, estamos de volta para dar continuidade à nossa aula sobre maciez de carne. Então, o último tópico que nós estamos abordando é relacionado aos fatores que interferem no processo de conversão do músculo em carne e na qualidade da carne. Então, nós vamos falar agora especificamente do efeito do genótipo na maciez da carne, né, da genética do animal. Então, o genótipo, ele contribui significativamente para a variação total da maciez da carne, que é diferente entre e dentro das raças. E principalmente ela é diferente entre animais taurinos e animais zebuínos. E nós sabemos que no Brasil nós temos uma predominância, o nosso rebanho é predominantemente constituído de raças zebuínas. Então é importante a gente conhecer as diferenças na maciez entre as carnes de animais zebuínos e taurinos. Bom, então os animais zebuínos, qual que é a diferença principal? Qual que é o ponto-chave para que a carne dos animais zebuínos tenha uma maciez considerada inferior à dos animais taurinos? Se deve a esse aspecto aqui, ó, a uma menor concentração e uma menor atividade das calpaínas, que são aquelas enzimas responsáveis pelo amaciamento pós-mortem, e há uma maior concentração e uma maior atividade da calpastatina, que é o inibidor responsável por paralisar, né, parar, inativar o efeito, né, das calpaínas. Então, o inibidor, a calpastatina, o próprio nome fala, ele inibe, tá, a ação dessas calpaínas. Então, os animais zebuínos, eles têm uma elevada atividade de calpastatina, inibindo a ação das calpaínas no período pós-mortem. Então, gente, olha só, um negócio horrível, né? Péssimo, porque os zebuínos, além deles terem menos calpaínas e elas serem menos ativas, eles têm mais calpastatina e elas são mais ativas. E aí, no período pós-mortem, quando as calpaínas começam a agir, a calpastatina vai lá e para o processo de amaciamento pós-mortem, ok? Então, este é o principal efeito relacionado à raça na maciez da carne. Além disso, os animais zebuínos, eles também depositam uma menor quantidade de gordura de cobertura, do chamado acabamento, né? Essa gordurinha de cobertura. A gordura de cobertura, ela é muito importante, por quê? Porque ela protege, ela tem um efeito protetor na superfície do corte de carne. E a gordura, ela funciona como um isolante térmico. Então, a carcaça que tem um bom acabamento, ela é menos propensa a ter o encurtamento pelo frio. Então, ela vai ser uma carne mais macia. Além disso, a carne de animais zebuínos, ela tem um marmoreio deficiente, ela tem um marmoreio pobre. O que é o marmoreio? O marmoreio é essa gordura entremeada entre as fibras musculares, tá? E o marmoreio, ele afeta indiretamente a maciez da carne, porque é a percepção sensorial do consumidor. O marmoreio, ele está associado à suculência, ao sabor e ao aroma da carne. Então, essas três características, elas englobam um conceito que é chamado de palatabilidade, tá? Suculência, sabor e aroma. Esse marmoreio é importante também porque protege as fibras musculares durante o resfriamento e durante o aquecimento, quando a gente vai fazer o preparo culinário do corte. E ao ser consumido, a carne, né, quando ela tem um bom marmoreio, esse marmoreio ele desempenha um efeito lubrificante, ou seja, ele estimula a salivação e a percepção de suculência. Então, se você consumir, experimentar uma carne que tem um bom marmoreio e uma carne pobre em marmoreio, qual que é a tendência? A tendência de você falar que aquela carne que tem um alto marmoreio, ela é mais macia, ela é mais saborosa e ela é mais suculenta, ok? Ele também age diminuindo a firmeza do tecido conjuntivo depositado entre os espaços do perimísio e do endomísio. Então, o endomísio é aquela camada de tecido conjuntivo que está recobrindo cada uma das fibras musculares. E o perimísio é aquela camada de tecido conjuntivo que está envolvendo todos os feixes de fibras musculares, tá? Então, o marmoreio, ele é importantíssimo na percepção da maciez, da suculência, do sabor da carne. E ele afeta indiretamente a maciez. Então, aqui,
só para mostrar para vocês diferentes graus de marmoreio das carnes de acordo com a genética, de acordo com as raças. Então, aqui a gente tem a raça Nelore, né? É um exemplo de raça zebuína com marmoreio deficiente. Gente, não é que zebuíno não tenha marmoreio, não. Zebuíno tem marmoreio, tá? Cuidado aí. Então, o zebuíno ele tem marmoreio, só que não é um marmoreio tão evidente quanto as raças europeias, tá? Aqui a gente tem um exemplo da raça Angus e aqui a gente tem a raça Wagyu, que é uma raça japonesa ela é famosa, né? Exatamente porque ela tem como diferencial a maciez e um marmoreio elevado, né? Um elevado grau de marmoreio. Então, isso colabora para que essa carne tenha uma percepção, para que o consumidor dessa carne consiga perceber essa carne como mais macia, mais saborosa e mais suculenta. E aqui, para ilustrar para vocês diferentes graus de marmoreio apresentados pelos cortes cárneos. Então, o que é o marmoreio? É essa gordurinha, olha, entremeada aqui entre os cortes. São essas manchinhas brancas. Isso aqui é o quê? Tecido adiposo, tá? Gordura. Então, a gente tem a gordura de cobertura e a gente também tem o marmoreio, que é a gordura entremeada, ok? Bom, e como que a gente faz para avaliar a maciez da carne? Quais são os métodos de avaliação da maciez? A maciez, gente, ela é difícil de ser medida objetivamente. O que é objetivamente? Por números, né? Por equipamentos. E ela acaba, ela mesmo sendo difícil de ser avaliada objetivamente, ela pode sim ser avaliada dessa forma, porque a indústria, nós já dispomos de equipamentos que são capazes de fazer essa avaliação objetiva. Mas ela também é avaliada por métodos objetivos. O que são esses métodos objetivos? O consumidor final, testes sensoriais, tá? Então, os métodos objetivos, eles levam em consideração a análise, né? Eles são baseados em análise sensorial, que é uma análise visual, uma análise tátil, né? Que a gente vai perceber a textura e fazer a degustação. Só que esse método, para ele funcionar, ele requer um treinamento do painel de análise sensorial. Quem é o painel de análise sensorial? Aquelas pessoas que vão realizar os testes sensoriais. Por quê? Porque as referências de uma pessoa, elas não são as mesmas das outras. Então, pode haver interferência dos chamados hábitos alimentares. Por exemplo, eu como sempre a 100, faz de conta, e uma outra pessoa come sempre filé mignon. Se nós dois fizermos parte de um painel sensorial e formos experimentar um patinho, que é uma carne, né, que está no traseiro, mas é uma carne, né, mais macia, bem mais macia que o acém, mas menos macia do que o filé mignon, a outra pessoa que come sempre filé mignon vai achar o patinho duro. Mas eu, que estou acostumada a comer acém todo dia, né, fazendo de conta, eu vou achar o patinho maravilhoso. Então, para que a gente possa fazer análise sensorial, as pessoas têm que ter o mesmo hábito alimentar. E essas pessoas precisam ser treinadas justamente para não ocorrer essas diferenças, né? Essas modificações aí na referência sensorial da pessoa. E temos também os métodos objetivos. Os métodos objetivos podem ser físicos e podem ser químicos. O método objetivo mais utilizado, né, nas instituições de pesquisa são os métodos que utilizam os texturômetros. Então, são equipamentos que medem a textura, a força de cisalhamento ou a força de Warner-Brassley, tá? E os métodos químicos, que determinam o teor de hidroxiprolina, aquele aminoácido que eu falei que está presente no colágeno em quantidades relativamente altas e constantes. Então, vamos ver o texturômetro, que mede a força de cisalhamento ou a força de Warner-Brassley. Warner-Brassley foram os dois pesquisadores que desenvolveram esse equipamento, essa lâmina de Warner-Brassley, tá? Então, a força de cisalhamento é a força necessária para romper ou cisalhar uma amostra de carne em sentido perpendicular ao das fibras musculares. Então, eu vou simular a mastigação, tá? Então, existe um protocolo para o preparo dessa carne.
Então, essa carne, ela vai ser cozida a uma temperatura controlada em um forno pré-aquecido a 170 graus. Nós vamos colocar sensores nesses cortes. Todos eles têm a mesma espessura, 2,54 centímetros, 1 polegada. Vão ser colocadas no forno quando atingirem 40 graus no seu centro geométrico. Então, aqui está marcando a temperatura de cada um. Quando atingem 40 graus no seu centro geométrico, nós vamos virar. E aí, então, depois de cozidas, depois de assadas, na verdade, nós vamos levar esses bifes, né, essas carnes, utilizar uma sonda, uma furadeira, na verdade, nós vamos retirar cilindros, amostras desses cortes carnes e vamos, então, submeter a análise no equipamento. Então, o equipamento de Warner Bratzler é essa lâmina aqui, ó. Ela parece um V, né? É essa lâmina aqui. Então, a gente vai colocar a amostra de carne no sentido perpendicular e esse braço mecânico ele desce. Então, o que que vai acontecer? Quando ele toca na carne, ele já dá um pico, né? Aí ele começa a leitura. E quando ele corta, rompe as fibras musculares com o tecido conjuntivo ali, é o pico em quilos de força. Então, a força de cisalhamento ou força de Warner Bratzler, medida pelo texturômetro, é a força necessária para romper ou cisalhar uma amostra de carne em sentido perpendicular às fibras musculares. Então, o que esse equipamento faz? Esse equipamento ele simula a mastigação, a força necessária para a gente mastigar uma amostra de carne. Esses testes, gente, eles são realizados em laboratório, né? Em instituições, em empresas, em indústrias de carne. Então, o consumidor ele não tem acesso a esse tipo de teste, não, tá? E ele só é feito em carne. Não existe nenhum método, né, que avalie a maciez da carne crua. Para possibilitar essa análise, a gente tem que fazer a cocção da carne. Então, a gente tem que fazer um preparo culinário. E no caso do texturômetro, o protocolo ele é previsto pela American Meat Science Association, a Associação Americana de Ciência da Carne, que prevê que a carne seja cozida, ok? Então, a gente vai fazer o preparo culinário, depois a gente vai retirar as amostras e submeter à leitura, tá? De avaliação da maciez, ok? Bom, então o resultado vai ser em quilos de força. Ô, Lara, quando que uma carne é considerada macia, quando que ela é considerada dura? Gente, de maneira geral, a literatura internacional considera que uma carne é macia quando ela está aí abaixo de 4,5 quilos de força. Mas já tem pesquisadores considerando a carne de maciez assim intermediária entre 4,5 e 6. E acima de 6 quilos de força, a carne é considerada dura, ok? E a outra forma, que é um método químico, é a dosagem da quantidade de hidroxiprolina, que é aquele aminoácido que está presente no colágeno. Então, se a gente dosa a quantidade desse aminoácido e naquele corte cárneo ele é muito elevado, significa que tem muito tecido conjuntivo. Então, é uma forma indireta de dizer que aquela carne é dura, ok? Bom, pessoal, com isso nós ficamos por aqui e encerramos mais um bloco de mais um conteúdo.